casa de Babilônia, a sua estrutura visível, aos olhos, mas que pode ser certamente percebido e sentido. Todo aquele que aqui chega, sobe essas escadas, coração aberto, de coração buscador, seja de um auxílio, seja de uma palavra, seja apenas de sentir a presença do amor que nos vem através dos amigos, dos nossos amigos espirituais que aqui se congregam. Nossa casa, que nunca, em momento nenhum, se pensará superior, maior e melhor que qualquer conjunto de irmãos que se reúnam em nome de um propósito superior, buscar a luz, realizar esta luz em nós. Essa casa é mesmo um oásis. Muito mais, sempre mais, o fator, ainda que confesso, não sabemos por quê, o crédito de quem, certamente não nosso, o fator da presença dos amigos que aqui, diuturnamente, sem cessar, entregam incondicionalmente a todo aquele que aqui busca, ainda que aquele que busca não esteja na melhor sintonia, em harmonia profunda, é porque não é a obrigação daquele que sofre, não é a obrigação daquele que busca estar nesse estado. Ao contrário, nós que aqui nos propomos, fazendo parte desta família espiritual, a crescer, servindo, crescer em amor, crescer em humildade, crescer em compreensão, fé, em entendimento, que passa por uma razão elevada, crítica no sentido puro dessa palavra. Nós, sim, nós que aqui nos congregamos para servir e vencer, temos como meta estar, sempre que possível e o mais possível, em profunda harmonia, para que seja a nossa presença, ainda que de modo imperfeito, um reflexo dos amigos invisíveis que se valem de nós, para os que sofrem, aos que buscam, aos que procuram respostas, alívio, possam eles encontrar. Sem contar os milhares de invisíveis, muito mais do que aquelas centenas de pessoas que nos buscam materialmente, os milhares de invisíveis que aqui correm sem cessar. E sem cessar também são acolhidos. Nós, de alguma forma, deveremos estar sempre prontos para, com o olhar, com a palavra, com um gesto, acolher e transformar. Muitas vezes, o desânimo, o desespero, a desesperança
tem luz, sem olhar, sem acepção, incondicionalmente. Mas quando nos reunimos nesse recinto, ainda que sejamos mais dos necessitados, não há força nem consciência alguma capaz de julgar isto, a não ser o infinito divino, longe, ainda muito longe da nossa percepção. Ainda que sejamos o mais necessitado, se tivermos um grau de consciência que nos leve a perceber aquilo que se passa aqui, os planos em que o olhar físico não alcança, poderemos não só melhor receber, mais receber, quanto que é mais belo, repitamos, ainda que sejamos o mais necessitado, que é mais belo, poderemos também doar, compartilhar. A dança infinita da vida não mostra seres superiores ou seres inferiores, categorias que são fruto do mais da verdade e da ilusão, do julgamento e da pequenez do olhar humano enclausurado no ego. A dança infinita da vida mostra infinitas possibilidades que se desdobram, também sem cessar, aquele que abre a sua consciência de buscador para encontrar a divina. Quando estamos aqui reunidos nesse oásis, evitamos também, não significa que sejamos mais ou melhores, mas um dos oásis que se espalha pela superfície do planeta. Nós que nos reunimos nesse oásis, saibamos beber das fontes de água que jorram, sabendo também levar conosco dessa água para compartilhar em nosso caminho. Até que um dia, que seja breve, sejamos nós também canais para que a água desta fonte jorre sem cessar através de nós. Não em recipientes fechados carreguemos conosco, mas pura e limpa, desfrute, através de nosso coração, através de nossos atos, de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nosso silêncio. Tempo de maturidade, sem deixarmos a profunda e alegre influência ao mesmo tempo. Que a nossa caminhada seja abençoada pela presença da luz infinita, do amor, da terra, do Pai, do Mãe, do próximo, e de nós mesmos. Casa, nossa Deus,
A gente fala que o Davi não está aqui à toa, porque talvez tenha sido uma das grandes almas que passou pelo mundo, aquele que viveu num momento histórico com uma oportunidade sagrada, soube aproveitar bastante, deixar uma mensagem com uma coerência e com uma profundeza, um valor inestimável para aqueles que sabem ler e enxergar isso. O momento em que ele, Davi, viveu é um momento único na história da humanidade, no século XIII, onde tudo que hoje a gente pensa sobre islamismo, judaísmo, cristianismo, todo aquele conjunto de valores ou de categorias que hoje a gente acredita e aceita, tiveram uma espécie de entreato. E vocês veem pela abertura do discurso dele, onde ele se declara, apesar de ser alguém criado dentro do mundo muçulmano, ele se declara nada daquilo, vencedor da dualidade. O vencedor da dualidade, ele se integra à vida como um todo. E essa é a última passagem, eu respiro seres humanos, muito bela e profunda como todas as outras. Naquele momento, esses trabalhadores que estiveram no mundo não foram somente os sufis. Esse momento da humanidade teve ali um conjunto de seres que viveu, como aconteceu em outros momentos, como aconteceu no século XIX, como de uma certa forma acontece agora. Eu quero hoje fazer um pequeno introito na nossa conversa de livre tema, mas que vai sempre abordar o tema que nós buscamos aqui na casa, que é o entendimento e a realização do que nós chamamos de estado da graça. Muito difícil esse tema da gente descascá-lo de todas as cascas que são postas à sua volta, que foram postas e continuam sendo postas à sua volta. Esse pequeno introito tem tudo a ver com esses processos onde surgem oportunidades sagradas e seres as aproveitam, como Kabir, como grandes mestres, sufis, cristãos, cabalistas, no sentido de mostrar a unidade da vida. Naquele momento, o Islã era completamente diferente do que hoje nós vemos e, enfim, julgamos, às vezes, e criticamos as coisas com todo o fundamentalismo, toda a ação que é reprovável, mas nós vemos como o espírito de tudo é o mesmo, e como ele, quando entendido, quando vivido, transcende todas as nossas divisões, todos os nossos julgamentos superficiais. Tudo isso, quando entendido por essa ótica, tem uma razão, tem uma compreensão. Não é o nosso tema de hoje. Mas uma das coisas que nós trabalhamos bastante, e deve sair do trabalho, se Deus quiser em breve, então até peço que vocês ajudem aí com seus bons pensamentos. Deve sair uma peça em que o Marcos, nosso irmão, está aí olhando para isso, mas nós ainda vamos ver, já está no embrião, nós temos quem fazer aqui, ele estudou agora aqui no nosso estradinho, mas é uma peça que invoca uma relação tão pouco entendida, tão pouco explorada, que houve entre um dos grandes homens do cristianismo, uma das grandes almas, Francisco de Assis, e o sultão Malik al-Kamil, que foi aquele sultão com quem Francisco de Assis esteve quando do cerco cruzado na cidade de Damieta. E esse fato histórico foi profundamente distorcido pelos historiadores cristãos católicos, que pegaram esse fato e depois o relataram de uma forma bastante parcial e bastante distorcida, mas as pesquisas que vêm depois, as informações do mundo espiritual, mostram com clareza que esse encontro tem um fundamento muito grande.
não foi para que um convertesse o outro, mas foi uma troca de conhecimento, de energia e talvez um tesouro espiritual ali armazenado para a humanidade como um todo, talvez agora, nesse momento que nós estamos vivendo. O sultão, que foi descrito para os católicos como um homem bom, porque isso ele era, né? Os fatos históricos mostram isso, não é o nosso tema de hoje aqui, mas que teria sido convertido pelo amor de Francisco de Assis, não, o sultão era um santo também. Um santo que vivia num contexto diferente de Francisco. Mas os dois com alma voltada para a busca da santidade, cada um com o seu método. Né? Francisco no radicalismo extremo, o sultão vivendo no mundo, dentro de um momento em que o Islã era predominante em uma grande parte do mundo. Esse encontro de dois santos, cada um no contexto, mostra a unidade da vida e a unidade do que é, na verdade, ser santo é ser uno. É uma redundância quando a gente fala unidade do espírito de santidade. O sultão depois mostrou, com seus atos posteriores, que categoria de consciência habitava nele. Mas Francisco de Assis sai profundamente transformado desse encontro. É interessante que isso é pouco notado, mas Francisco deixa o Oriente e volta para encontrar a sua ordem completamente transformada. É um homem profundamente tocado por aquilo que ele viu, por aquilo que ele sentiu, por aquilo que ele e o sultão, nos 15 dias que estiveram juntos, em profunda comunhão, puderam doar um ao outro. Não só ele ao sultão, como do sultão a ele. A percepção de um lado do Islã, que hoje está completamente apagado por tudo aquilo que a gente vê acontecer com os julgamentos, maus ou bons, mostrando que não era o Islã, não era ser muçulmano, como diz Kabir. Né? O entendimento disso faz Francisco mudar. Com muitos claros sinais sobre essa mudança. Um deles foi, quando chega em Assis de volta, aceita algo que ele jamais aceitara depois da sua conversão, que era estar perto das irmãs Clarissas. Ele, doente, aceita ir para São Damião e ficar numa cabana a 50 metros do convento para ser cuidado por Clara e por suas irmãs. Coisa que antes ele jamais aceitara. Na verdade, aceita por uma vez só, quando há um fato maravilhoso que os dois se encontram na porciúncula e há um fenômeno de luz materializada de tal monta. A porciúncula fica numa planície, a cidade de Assis fica numa costa de uma montanha, e as pessoas de Assis, ao verem o fenômeno de luz, acharam que a porciúncula estava pegando fogo, descem todos, movidos de baldes, e era uma distância razoável, e quando chegam lá, encontram uma luz, que não era uma luz física, acesa, à volta dos dois de seus companheiros. Mas essa tinha sido a única vez. Francisco volta completamente transformado. A gente pretende abordar isso, um trabalho profundo, um trabalho de responsabilidade, mas que a gente pretende fazer. Isso tem tudo a ver com essa coisa toda, também. Primeira passagem que eu queria falar rapidamente sobre tudo isso que nós vivemos aqui esses dias, acho que tem tudo um ensinamento, um reflexo sobre, não só sobre o fato específico do esporte, da seleção, do PT, do país, algo profundo disso. Eu conversava na sexta-feira com um amigo meu, que é espiritualista, que trabalha, e eles tinham toda uma ideia de que todo esse movimento da Copa do Mundo poderia ser um momento do Brasil como país mostrar ao mundo as coisas boas que tem. Não só como mostramos no lado material, do acolhimento, né? Esse lado tão antagônico a tudo aquilo que é vendido do Brasil, a postura do brasileiro, as pessoas encontraram outro. Mas que de repente, com aquela coisa toda que aconteceu, como é que isso se explica? Eu acho que isso é uma grande reflexão para nós. Né? Aquele momento ali daquela partida mostra muita coisa. Sem culpar pessoas, precisar todo pronto, tudo. A nossa reflexão é a seguinte: se nós olharmos o movimento do nosso país ao longo dos últimos tempos, mas algo que é presente na nossa história, desde a colônia,
É um entendimento de um estado de alma do povo brasileiro que não tem a ver com algo mais profundo que existe no povo brasileiro e que passa quando a gente é acolhedor, quando a gente transporta ou transparece essa coisa que reflete esse movimento dessa fonte mais profunda. Que é o fato que explica toda essa diferença que existe ainda entre classes sociais, o comportamento das classes de elite, quando se porta de um egoísmo profundo, e um comportamento que não está restrito apenas às classes de elite, mas que existe ao longo de toda a sociedade brasileira. Que é aquilo que alguém simplificando de um modo muito brasileiro, ele chamou de lei do Gerson. Se levar vantagem em tudo, de se querer ganhar no máximo a todo tempo. Só mais 2 minutos. Eu quero só deixar uma coisa para vocês perceberem. Reparem, vamos voltar atrás às últimas Copas e vamos vendo como esse processo se tornou doentio no espírito da nação. Vocês se lembrarem da Copa de 82, eu ainda lembro, né? Lembro de outras, mas onde realmente a TV começou a aparecer, você não viu, ninguém viu, nos meses anteriores, anúncios em massa feitos pelos membros da comissão técnica, jogadores, né, movimentando manipulação publicitária em altíssimo grau, nada contra a publicidade, pelo contrário, acho que isso faz parte da vida, mas o exagero. Né, você vai vendo nas Copas seguintes isso crescer. Os oba-obas, né, da seleção brasileira, cada hora tomam um aspecto. Em 2006 tomaram aquele aspecto de completo desregramento. Né. Depois houve movimentos ao contrário, mas agora o oba-oba foi simplesmente voltado para o ganho imediato. E o ganho imediato nada a ver com o espírito esportivo. Você não vê em nenhuma das outras seleções que estiveram aqui, se alguém for à Alemanha e tivesse estado na Alemanha 2 meses antes, não vai ver os jogadores da seleção, nem o técnico da Alemanha aparecendo em anúncios de TV a cada 5 segundos. Então, no Brasil, nós temos essa oscilação, né, onde você tem um profundo temperamento de amor e de acolhimento e, ao mesmo tempo, coisas que aparecem e precisam ser sanadas. Não vejo como sanar isso a não ser pelo movimento de conscientização, de consciência. E o movimento de consciência, às vezes, pode parecer inglório, porque como é que eu faço para modificar isto se eu modificar a mim mesmo? Mas o que a gente tem buscado entender o que seja o estado da graça, o poder que isto tem, as pessoas que começam a viver nesse grau de consciência se transformam. Uma figura que eu tenho é como se vivêssemos todos num contexto altamente poluído, como se nós estivéssemos mergulhados no mar altamente poluído. Quando alguém vive no estado da graça, ele passa a emanar dele como se fosse uma substância despoluidora. Primeiro despoluiu a ele mesmo, depois começa a agir em cadeia, mudando aquele ambiente à sua volta. Ainda que ele não seja um ativista, ainda que ele não seja alguém que atue ostensivamente na sociedade. Esse movimento é muito importante, porque é verdade, o Brasil é um país diferenciado. Não há como nós negarmos isso. Não são apenas as comunicações que vieram agora no século XX por Chico Xavier e por outros velhos dentro do âmbito do espiritismo. Este entendimento vem desde que os templários, como estrutura, se estabeleceram depois da sua derrocada e a destruição e a perseguição pela Igreja Católica na França, se estabeleceram em Portugal. Se fala ainda em Portugal, ainda hoje, dentro da alma portuguesa, da poesia portuguesa, do reino, do quinto reinado. Todo mundo já ouviu na escola o mito de Dom Sebastião, né? Aquele que voltará como redentor. Os mitos de redenção, do quinto reinado, o reinado do Espírito, né? Da tradição cristã, do Espírito Santo, são projetos que se direcionam e se referem ao Brasil. A gente brinca que o país é tão grande que a gente batalha para fazer com que ele não dê certo, e ainda assim, né, ele mostra algo que, quando as pessoas chegam aqui, por mais que você tenha notícias sobre o tráfico, sobre, né, nas grandes cidades, sobre
as coisas que o brasileiro faz, você vê subir um outro grau mais profundo que espanta as pessoas no bom sentido. E todo mundo que chega aqui, quando olha esse lado e acaba enxergando esse lado. O trabalho que eu vejo de toda a ação que se volta pelo Espírito é de fazer com que a gente consiga, através de despertar desse estado da graça, nós, que cada um, vou repetir, como nesse estado está, passa a ser um multiplicador em níveis muito maiores do que se pensa. Né? Hoje nós temos até um suporte científico para esse tipo de ação, que é o estudo da complexidade, conhecido como os estudos da lei do caos, e foi exatamente, hoje uma constatação na natureza, com aquele aforismo que também já ficou bastante conhecido, que uma borboleta, né, que bate asas no Rio de Janeiro pode provocar um furacão em Pequim. Essa matemática que suporta todo esse conceito e hoje se espalha por todas as disciplinas da ciência, ela mostra que pequenas modificações podem responder, terem como resposta grandes efeitos ao longo. Isso foi descoberto por acaso, como as coisas aparentemente são, né, por um meteorologista americano que, lidando com um computador analógico, fazendo um cálculo sobre um modelo de previsão de tempo, inseriu na sua equação um dado errado de 2 decimais, que aparentemente não faria um resultado. E a diferença de previsão foi uma curva dissociada ao infinito. Então, nossos atos pequenos, as nossas atitudes internas, são muito mais poderosas do que parece. E é isso que a gente vai estudar hoje nesse tema aqui. Porque não, eu vejo assim cada dia com mais clareza. O trabalho da nossa casa é entender, perceber e realizar o que seja esse estado da graça e como trabalhar nele. Porque ao contrário do que pode parecer, porque isso foi, como eu disse, cercado de incompreensão todo o tempo, principalmente na visão de um dos apóstolos, de trabalhos que estão dentro da Bíblia cristã, mas não está só na Bíblia cristã. Eu vou mostrar isso para vocês hoje aqui. Por isso eu tenho um volume do Zohar. O entendimento, isso que o Otton leu, eu pedi que ele repetisse, para mostrar que esse entendimento ele está dentro das grandes mentes. Ele faz parte da mensagem de todos os grandes homens. Krishna diz isso, Buda diz isso, Cristo em Jesus diz isso. Todos os grandes, mesmo aqueles a quem a gente não acredita que aparentemente as suas mensagens superficialmente divergem, dizem isto. O grande entendimento de que a lei maior não é a lei da ação e reação. Vou tomar muito cuidado ao dizer isso, para que fique claro, porque a lei de ação e reação, ela existe, ela é milimétrica, ela é matemática, ela funciona. E funcionará dessa forma milimétrica, gerando efeitos a causas que nós geramos, né? Criando causas, efeitos que se seguem, se tornam novas causas. Esse processo acontece, ainda que de uma forma diferente do que nós às vezes imaginamos. A gente falou isso aqui, mas hoje eu não quero me deter sobre isso nessas últimas semanas, porque pequenos, respeitando esse mesmo raciocínio, pequenas causas podem gerar grandes efeitos. Um efeito pode ter várias causas. Causas diversas podem redundar num só efeito. Isto se mescla em muitas dimensões. Esta lei, ela existe e ela é a responsável, se nós estamos nela, por um grau de evolução. Ela vai gerar a dor, vai gerar o sofrimento, como resposta a esses desequilíbrios dentro dela. Ela vai gerar coisas boas quando nós agimos bem dentro dela. Então essa lei vai funcionar. Os grandes mestres vêm para, primeiro, ratificar a existência dessa lei. Mas para dizer depois, olha, esta lei, ela existe, ela funciona, mas há uma proposta de entendimento de algo superior, um salto evolutivo. Eu não gosto da palavra salto quântico, ela foi tão chavonada, né? Pelo tanto chavão, um desentendimento do que seja isso, mas um salto evolutivo em direção a um estado. Ora, saltos evolutivos demandam um esforço. Então, quando a gente fala desse estado que nós vamos chamar de estado da graça, ou de lei da graça,
É preciso também que, como premissa, a gente não entenda que ele seja alguma coisa que vai ser dada como um beneplácito, como uma descrição feita por um Deus lá de barba, sentado num trono, que você vai receber a graça, você não vai, você fez tudo isso aí, não interessa, eu vou te dar a graça. Ou você... Não é assim. Esse salto demanda um trabalho. Que trabalho é esse? Que tipo de trabalho interno ou externo, ou os dois, nos levam a entrar progressivamente nesta consciência de estado da graça e nos transformarmos a partir da entrada em emanadores desta graça à nossa volta? Aquilo que eu usei como figura. Você está no mar poluído, você começa a emanar de você uma substância despoluidora. Isso começa a influenciar outros. Esse processo ele passa, num bom sentido, e é contaminante. Então, eu não vejo outra razão para nós trabalharmos que não seja esta busca, esse entendimento e esta realização. Não estamos falando de novidade nenhuma aqui. Isso aqui não é nenhuma anunciação messiânica, nem de uma nova doutrina, de uma nova teoria. Isto é apenas a gente conjugar, né? O caso de Padre Pio nasceu com isso, entender e conjugar a percepção de que todos esses, seja Krishna, seja Jesus, seja Shimon Bar Yochai, seja qualquer grande mestre de qualquer religião, em qualquer tempo, Buda, enfim, os mestres Zen, né, que depois derivaram do budismo, algo profundamente importante para mostrar isto. O estado da graça, por definição, é o objetivo da humanidade como um todo. É romper leis que existem, vou repetir, que funcionam, mas que são leis menores. Isso não é fácil de entender, porque nós estamos mergulhados nesse conceito. Por mais que nós digamos que a gente tem que deixar o julgamento faz parte da nossa permanente atuação no mundo. Ainda que seja um julgamento com beneplácito, ainda que seja um julgamento compreensivo. Mal e bem vão existir, as coisas boas vão gerar frutos bons, as coisas ruins vão gerar frutos ruins. Nos valendo de Krishna, Krishna desenvolve no Bhagavad Gita uma compreensão de que, ok, frutos bons e frutos ruins, mas o mais importante é que eu supere a geração de frutos como objetivo. O meu objetivo não é gerar frutos bons ou frutos ruins por inconsequência ou por inconsciência, sem saber. O meu objetivo é estar num estado tal de consciência que os frutos da minha ação não se separam mais como dualidade. Eu não tenho mais uma ação boa ou uma ação má. Eu tenho uma ação, eu diria, vamos usar uma palavra, vamos definir, eu tenho uma ação de consciência crística, ou de consciência de Krishna, ou de consciência cósmica. O Alton leu depois uma passagem de Kabir, que foi um mestre da Índia. A Índia, hoje tem o Paquistão, mas a Índia foi muçulmana, em grande parte dela, há muitos muçulmanos. Kabir foi um santo que viveu no século XVI e mostrou a bobagem dessa divisão entre islamismo e brahmanismo. E fala da profundeza que existe em Brahma, ou Brahma, como aquele onde não há pensamentos, onde não há julgamentos, onde não há nada a não ser a essência, eu sou. Ora, no nosso conhecido mais próximo, na nossa compêndio de conhecimento cristão e judaico, Deus, quando se anuncia a Moisés, o nome que ele usa o tempo inteiro, depois repete, né? Isso a gente vai tentar ser bastante direto apenas para não derivar para outras coisas da Kabbalah. Ele diz: eu sou o que sou. Ele diz: eu sou Deus. Os outros nomes divinos são estruturas vibratórias que aparecem para que nós possamos nos movimentar dentro desse mistério. Mas o nome original é apenas eu sou, que é Asher Echad. Esse nome é onde Moisés é convidado a estar.
Ora, de uma forma bastante interessante, Jesus, depois, no Evangelho de João, quando ele vai mostrando a todo mundo que jamais pensasse nele figura física como alguma coisa superior a ninguém, ao contrário, mas apontando para o seu estado de consciência, que era a consciência do Messias ou a consciência crística, e dizendo que este estado não é privilégio meu, nem será compartilhado por todos aqueles que quiserem nele entrarem, são todos convidados a estarem e viverem nele. Portanto, todo o discurso de Jesus é profundamente codificado dentro dessa base, ao contrário do que as religiões chamadas cristãs nos fizeram crer ou entender. Jesus diz, em determinado momento, eu sou. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a gente pensou, bom, então Jesus é o cara, é aquela figura que criou o mundo, né, que é Deus. A gente começou sempre projetando externamente. Se isto é ou não é, não nos interessa. O que nos interessa é, quando ele diz eu sou, ele está referindo à ligação desse estado de consciência crístico que ele vive com aquele estado original de eu sou, do primeiro nome que foi falado com Moisés, e que ao mesmo tempo que ele liga aquilo, ele compartilha com as pessoas, com todo mundo. A mensagem, pois, de todos os grandes mensageiros, seja Cristo em Jesus, seja Krishna, seja mesmo Maomé, ainda que mal entendido, mas Buda e todos os outros, se refere a vencer essa dualidade, a vencer Lao Tse, com Tao Te Ching e o taoísmo, vencer a dualidade e transformar em algo que não tem mais ser bom ou ser mal. É algo que é eu sou. E esse eu sou é algo maior do que o bem e o mal como nós concebemos. E ao mesmo tempo é algo que não tem frutos dentro desta lei do karma. Isso é duro de entender. É duro de entender, mas nós precisamos chegar aí. Como é que chega? Eu não posso chegar a isso, né, a gente brincar. Esse estado não é de graça, esse estado a gente não recebe como uma benesse de Deus barbudo. Esse estado nós precisamos nos dirigir, fazer um trabalho. E esse trabalho é que interessa. Aí, vamos lá para o Paulo de Tarso. Em cima do trabalho de Paulo de Tarso, que é basicamente, na verdade ele fez muito mais epístolas do que as que estão aqui. Mas os livros canônicos juntaram 14 epístolas, que estão postas no Novo Testamento, que são profundos códigos também de estados de conhecimento, de evolução espiritual. Paulo foi alguém que experimentou isso de muito perto, porque teoricamente, né, ele seria alguém, se fosse ser posto pela lei do karma, ele precisaria talvez de umas 500 encarnações para pagar os seus débitos, né, se a gente pensasse nisso. Ao mesmo tempo, né, ele colheu reflexos dessa lei ao longo da sua vida, seus 30 anos de trabalho, mas mais do que isso, ele foi percebendo por trás disso, dessa lei de causa e efeito, algo profundo. Nas suas epístolas, ele expõe o que ficou conhecido na teologia como a teologia da lei da graça ou da salvação pela graça. E os teólogos, ao meu ver, diminuíram muito na sua profundidade. Isso deu origem a escolas e depois mesmo a, na verdade, doutrinas religiosas. A separação, por exemplo, da Reforma, Lutero se baseava na lei da graça como alguma coisa que salvava. Por quê? E por que ficou a coisa superficial? Quando Paulo fala da lei da graça, o primeiro entendimento que está aqui é em relação às cadeias que eram postas pela estrutura religiosa judaica na época aos judeus, fossem quem fossem. O judaísmo do templo, que era um judaísmo sacerdotal, trouxe para ele, naquele momento, que a pessoa tinha que cumprir 613 obrigações, muitas delas diretamente com os sacerdotes, muitas delas tendo que pagar. Ora, os homens que compunham aquela casta sacerdotal se valeram disso para poder explorar os seus irmãos. Esse processo fez com que a lei de Moisés, a Torá, que é algo profundo, que é algo espiritual,
fosse visto apenas nesse nível superficial das obrigações, dos castigos, das coisas ruins. Olha, quando isso acontece, aparece alguém, que foi Paulo de Tarso, para dizer, não, olha só, o problema não é a lei, não é você cumprir a lei externamente, religiosamente, com tudo, isso não te salva. Se você for uma pessoa que cumprir as 613 mitzvot, negativas e positivas, não te garante que você será salvo. A salvação vem por outra coisa, pela fé. A salvação vem por outra coisa, pelo estado da graça. E o estado da graça vem por uma consciência crística. Se eu tenho essa consciência crística, eu entro no estado da graça. Não importa se eu sou judeu, se eu sou cristão, se eu sou grego, se eu sou romano, se eu sou quem seja. Ora, ok. Mas isso não foi privilégio apenas do judaísmo. O cristianismo que apareceu depois, no primeiro momento, ignorou o que está escrito aqui nas epístolas de Paulo. A estrutura que se formou como igreja, que nós conhecemos como igreja católica, repetiu o mesmo processo de controle dos seus fiéis, já não mais os judeus, mas os cristãos, essa igreja que proliferou com força durante a Idade Média e depois até pouco tempo. Hoje tem muito menos do que tem, apesar de a gente ver aí ainda o que sai de dentro dessa estrutura. Essa estrutura dizia o que para os seus devotos? Olha, você tem que fazer ir à missa todo domingo, você tem que se confessar, se você fizer pecado mortal, se o padre não te perdoar, você não está perdoado, você vai para o inferno. Se criou um espelho desse processo. Isso também existiu dentro do hinduísmo, do brahmanismo. Por isso que Buda vem como um grande reformador dentro do brahmanismo. No catolicismo, não eram as 613 mitzvot, mas eram as obrigações que um cristão teria que ter, senão ele ia para o inferno. E aí havia a venda de indulgências, a compra de indulgências. Apareceu uma pessoa, Lutero, no século XVI, que falou, olha só, lá naquele nosso livro não está escrito nada disso. Nada do que o Papa fala, nada do que os bispos falam, e surge a reforma focada na lei da graça. Mas ainda assim, Lutero fala sobre a lei da graça como é mais ou menos assim, como um ariete que vai e rompe uma porta de uma cadeia. Assim, cristão, você não está preso à igreja de Roma. Você está numa relação direta com Deus. E é ela que te salva. Isto foi um movimento interessante, mas ele, quando ficou só nisto, ele gera também uma facção cristã, vamos chamar assim, uma outra igreja, a igreja reformada, que passa a dizer o seguinte, olha, você vem para a minha igreja, eu sou um emissário do Cristo, eu vou te apresentar a Jesus como ele, o sacrifício dele foi para salvar todo mundo. Na hora que você aceita, você está salvo, a graça vem sobre você, e as pessoas ingenuamente acreditam nisso. Mas tem alguma coisa de verdade aqui? A lei da graça existe? Porque houve uma contraposição boba também entre, olha, a lei da graça não pode existir, porque senão Deus não era justo. A pessoa tem que fazer obras que signifiquem o seu crescimento espiritual. Olha como isso é perigoso. Fazer obras pode nos levar àquela visão que nós contamos aqui, aquelas duas visões. Eu posso achar, então, ok, que obras são? Já não são mais as obras do templo de Jerusalém, nem são as obras para entregar o dízimo para a minha igreja. As obras são as obras, por exemplo, para ajudar os outros. Aí a pessoa começa a fazer obra para ajudar o outro, direto. E isto é um problema, porque se você continua nesse nível de superfície, você terá certamente um efeito bom nisso, porque você vai gerar um karma bom. Mas gerar um karma bom, se é bom, não é suficiente nem integralmente aquilo que nos é pedido. Muito bem. Aí Paulo começa, na sua epístola aos Romanos, a fazer alguns desafios, e o que nós vamos procurar agora não é ler superficialmente alguns trechos que eu vou ler aqui, mas ler de um modo mais profundo, que são uma espécie de sinalização para que nós atinjamos essa lei da graça de alguma forma, esse estado da graça, como algo efetivo na nossa vida. Significa, sim, efetividade. E efetividade significa melhoria em todos os níveis. Isso é tão forte, né? O assunto fé, o assunto é tão forte que a gente vê como, ainda que em níveis precários,
isto é atingido por pessoas que movimentam essa força. Os evangélicos, por exemplo, por mais que o pastor possa não ser alguém que cumpra, né, que faça aquele movimento para servir a ele mesmo, a lei do karma funciona aqui, vai funcionar em algum momento. A pessoa que faz o movimento, ela entra dentro desse nível. Se alguém que faz esse movimento, desculpem, faz de uma forma superficial e colhe frutos, imagine quem faça movimento nesse estado de entendimento, nesta consciência. É onde os grandes mestres falam, esse é eu sou, esse passa a ser alguém, como disse Rumi, aquilo que o Otto leu, que respira seres humanos, que faz o movimento da vida através dele. Ele começa não só a melhorar a si mesmo, como ele melhora o mundo. Quanto mais houver desses seres espertos, mais isto se refletirá. E o Brasil, só para a gente voltar para fazer um gancho daquilo que nós falamos no início, o Brasil é um celeiro de pessoas prontas para despertar. É por isso que aparece, quando a gente está bem, né, o nosso coração, a nossa forma de entender as pessoas, de acolher, de receber, coisa que não se vê em lugar nenhum no mundo, mas aqui se vê. Todo mundo de fora que vem para cá acaba experimentando esse tipo de coisa. O Brasil está prontinho. Se a gente tem esses percalços todos, é claro que nós temos absolutamente participação nisso, mas é um jogo de forças. Está sempre ali, né? Não querendo que as coisas aconteçam, mas agora é hora delas acontecerem. Vamos ler Paulo com esse olhar, então. Eu peço a vocês, então. Oi? Claro, você quer dar a palavra aí? Não, mas você pode falar. É sobre isso que você acabou de falar. Eu fico sempre surpresa de ver que muitos brasileiros, eu acho que a crença de que aqui tudo é errado, né? As pessoas falam muito mal aqui no Brasil, que tudo lá fora é melhor, né? Eu acho que isso é uma crença profunda, né? Que muitas pessoas até repetem, porque ouvem, né, os pais falarem. Eu acho que isso impede mesmo da gente de ter esse despertar, né, com a nossa missão aqui. Que não, por acaso somos nascidos nesse país com uma missão. Mas acho que essa crença de que tudo lá fora é pior, que aqui está tudo errado, embora a gente tenha muitas coisas ainda para consertar, como toda a humanidade, mas eu acho que isso acentua demais esse não despertar, o não cumprimento da nossa missão aqui. Nascemos nessa terra abençoada. Eu acho que o Brasil é um país muito especial em todos os sentidos. Se aconteçam fatos externos, vão mostrar isso para a gente mesmo. Ou a gente parar de falar. Muitas pessoas falam isso com muita tranquilidade, né? De criticar o que a gente... Só chancelam isso. Só chancelam. Mas só é verdade enquanto a gente mantém ela acesa e viva. É a mesma história da lei do karma. A lei do karma vai funcionar enquanto nós a permitirmos que funcione. Permitirmos que ela funcione. Parece uma coisa estranha, mas é assim. Pelo menos a gente acredita que seja. A Epístola aos Romanos é onde é apresentada esta lei chamada Lei da Graça. Não vou ler porque ela é bastante grande, mas alguns trechos eu quero ressaltar aqui. Um que é muito conhecido. Muito profundo. Eu vou começar com o outro, porque, resumindo, Paulo diz o seguinte: antes que houvesse lei, não havia pecado. Surge a lei, o pecado aparece. Vem a consciência crística, o pecado vai embora. Isso confunde muito numa primeira olhada. Como é que a lei surge e o pecado aparece quando a lei surge? Num olhar profundo, isso aponta pelo seguinte: esta lei, quando surge, o pecado aparece, ele vai explicar depois aqui, ela surge por aquilo que é chamado de um pecado original. E a pessoa que faz esse pecado chama-se Adão. Para quem entende, eu imagino que Adão seja uma pessoa que viveu num paraíso qualquer lá no Iraque, né? Isso é confuso, é bobo, é infantil. Não se pode acreditar numa coisa dessa. Ninguém está dizendo isto. Nenhum dos profundos pensadores, fosse Paulo ou fosse qualquer outro, dizia com esse intuito.
Paulo usa ele mesmo como exemplo para mostrar o que ele chama de pecado, este pecado que vem da lei, que habita nele, e ao mesmo tempo que nele habita uma outra coisa. E esta dualidade, esse conflito de dualidades, como isso naquele momento o fazia, usar a palavra, fazia sofrer. Essa é uma leitura muito interessante, até porque remete a todos nós. A gente se reconhece aqui. Em Romanos 7 está lá. Nós sabemos de fato que a lei, ao contrário do que parece quando gera o pecado, né? Diz aqui primeiro que a lei gerava o pecado e que antes não tinha pecado. Mas essa lei não é a lei verdadeira. Ele diz, a lei na verdade não é essa. A lei é espiritual. Mas o meu ego, eu vou usar aqui porque ele fala eu, mas eu quero diferenciar os dois eus. O eu menor, esse nosso eu, essa consciência restrita, né? Seja uma consciência, a gente usa vários nomes, eu gosto do nome da Kabbalah que fala de consciência comprimida dentro de um ego humano, do cérebro físico, das nossas vidas passadas mais próximas. Mas eu, esse ego, eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo sim que detesto. Se faço o que eu não quero, eu reconheço que a lei é boa. Mas não sou eu então que faço, e sim o pecado que mora em mim. Mas não sou, pois o querer bem, está em mim, mas eu não sou capaz de fazer o bem que eu quero. Não faço o bem que eu quero, e sim o mal que eu não quero. Se faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que mora em mim. Por conseguinte, encontro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. No íntimo do meu ser, amo a lei divina, mas contra esta lei da minha razão divina, há uma lei do pecado, que está em todo o meu corpo. Infeliz de mim, ele fala. Quem me livrará deste corpo de morte? Aí está a resposta que eu acho mais importante de tudo isso aqui. Graças sejam dadas a Deus, pois foi o Cristo, Ele sim é que nos livra, porque o meu eu se submete por esta consciência à lei divina e não mais pela carne, a lei do pecado. Bom, no primeiro momento, isso aqui parece uma grande... Né? O cara está dizendo o seguinte, eu faço o que eu não quero, então quem faz é meu pecado, então nada a ver tenho eu com isso. Eu quero bem, não faço bem. A profundidade dessa história está no seguinte. Quem é este eu que quer fazer o bem? E quem é aquele outro pecado que mora nele, que não faz o bem? Vamos à definição de pecado, que é a única que importa. Só há um pecado, não há outro. Isso está repetido por outros grandes pensadores cristãos. O chamado pecado original, aquela história do Adão e Eva, ele é algo muito estranho. Se a gente olhar no Gênesis, qual foi o pecado? O Adão e Eva comeram um fruto de uma árvore que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, numa primeira análise, se eu como um fruto que me dá conhecimento do que seja o bem e do mal, Deus teria que me castigar e me expulsar do paraíso? Ou teria que me aplaudir? Como eu venho repetindo sempre aqui, no meu seminário eu pretendo abordar esse tema, o seminário de um dia inteiro a gente quer também, que seja em setembro, agosto, já estou vindo aí. Agora. Esse fato é profundo, ele define toda a nossa tragédia, a nossa caminhada como seres em evolução. Os seres que caíram e voltam a evoluir. Dentro dos mistérios da vida, que quem somos nós para definir ou para entender em profundidade. O único pecado que existe, quando se come um fruto de uma árvore que diz o que é o bem e o que é o mal, é exatamente isto. É criar aquilo que nós definimos como bem e como mal. É muito duro isso. Porque nós temos como ideia de evolução
entender que há um bem a ser trabalhado contra um mal. O que está sendo dito por Paulo de Tarso é o seguinte: pecado habita em mim, é ele que disse que faz o mal, quando eu quero o bem. Eu quero o bem, faço o mal, fico nesse jogo, porque existe em mim um pecado. E esse pecado original qual é? E é o único pecado que Adão e Eva cometeram. E foi esse um pecado complicado, porque gerou tudo o que acontece nesse nosso universo. Pecado, a palavra pecado, né, muita gente já ouviu aqui, será repetido para quem já ouviu, me desculpe, vem na sua origem etimológica da palavra pecus, em latim, que significa peça, fatia, algo que foi cortado, separado. Pois o pecado que cometeram esses dois, que simbolizam um grau determinado, não da humanidade apenas na Terra, mas da consciência criada no cosmos, esse ser, que era um ser criador, que antes de ele cometer esse pecado, ele estava cheio de poder, dando nome a tudo e dar nome, né? Até Lacan entende o que é dar um nome, né? Dar um nome a algo significa algo muito profundo. Adão dava nome a tudo. Era como um lugar-tenente da criação. Quando ele come um fruto que diz isto é mal, isto é bem, existe o pecado. Separou. E ao separar da unidade divina, entra em ação a lei de causa e efeito. É o que está escrito no Gênesis. Paulo de Tarso, quando diz eu faço o bem ou o mal porque não quero em mim esse jogo de forças, esse entendimento que algo é bom e que algo seja mal, isto me dói profundamente. Algo tem que me salvar disso, ele diz. Graças a Deus, o que salva é o Cristo. Não é Jesus Cristo ter sofrido na cruz e cumprir um sacrifício que está prontinho ali para quem, aceitei, estou salvo. Não. A salvação é entender que o que salva é a consciência crística. Paulo vai falar depois, nas suas outras epístolas, isto. Ele vai ter a coragem de dizer, tudo é puro para um coração puro. O que ele está querendo dizer? Os frutos da ação existem enquanto o coração não é puro. O coração puro é o coração que resolveu o pecado. Agora, isto, para chegar a esse nível, trabalho, vou repetir, é um trabalho. Passa por um entendimento interno. O julgamento, quando nós o fazemos, o que é saber o que é bom e o mal, se não julgar? Nós estamos o tempo inteiro julgando coisas como boas e como más. Há universais do bem, né? Claro que há coisas que todo mundo entende que sejam boas, ou que todo mundo entende que sejam más, mas mesmo nestas, quando você vai mais profundo, você vai vendo que as coisas não são como a aparência mostra, na maior das vezes. Portanto, o entendimento da consciência crística como potencial salvador vai sendo mostrado por Paulo aos poucos, ao longo das suas epístolas. Na epístola aos Coríntios ele mostra que os dons espirituais são profundos, mas que o maior dos dons, o único que importa é aquela Coríntios 13, que todo mundo deve ler sempre, é o amor incondicional, é estar em estado de unidade. Se eu estou em estado de unidade, no estado eu sou, esta consciência vive em mim. Ele vai repetir, não sou eu quem vive mais. Não há mais um eu que peca, ou que o pecado mora, ou que quer o bem, ou que quer o mal. Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Mas não é Jesus Cristo como figura teológica, como figura que comanda uma religião, um ismo qualquer. É a consciência crística que vive e habita nele. Como pode habitar em qualquer pessoa? Paulo repete aquilo que ele entendeu no seu mestre, e sem saber, talvez não soubesse naquele momento, repete o que todos os outros mestres falam, e realizam, e mostram ser efetivo. Há efetividade nesse estado de graça. Esse estado da graça se atinge por uma busca da unidade. Esta busca da unidade passa por movimentos internos de perdão. Primeiro, porque
O estado de perdão, ele está vinculado ao julgamento. Eu julgo e tenho que deixar que aquele meu julgamento que fez a ação kármica ser disparada seja curado. Depois eu não preciso mais perdoar, porque o amor incondicional não se ofende mais. Ele está no estado de equanimidade, onde a dor e o sofrimento, mas também, né, o chaleirar, né, ficar ali, você é o maior, você é o grande, não afetam mais. Esse estado de equanimidade vai dando a cura do pecado. Aquilo que está separado, o bem e o mal se fundem. É claro que nesse estado aqui há algo muito maior do que o bem. Passa pelo nosso conceito de bem, porque é pela misericórdia que nós vamos curar tudo. Isso no seminário a gente dá detalhes mais, porque é preciso que a gente entenda por que o mal funciona, por que o mal existe, por que ele aparece, como é que nós curamos. O caminho da misericórdia é preciso existir, e ele passa primeiro pelo perdão, para depois chegar ao amor incondicional e chegar a esse estado de cura, esse estado da graça, aonde não me atingem mais doenças, perdas financeiras, perdas emocionais, e o mundo move-se de acordo com a sua força, a nossa consciência cresce em relação ao que seja a vida, a gente passa a deixar de ter medo tanto da morte. É claro que a gente vai viver a vida, né? Ninguém quer morrer, mas quanto mais a gente vai crescendo nesse estado, mais a gente vai percebendo a grandeza da vida, os horizontes que se estendem muito além da nossa pequenez, do nosso corpo partido, do nosso corpo em pecado. Olhado profundamente, esse corpo em pecado é este ego que trabalha sempre para fazer aquilo que ele chama de mal, que é algo apenas para si mesmo. Agora vamos para essas 3 palavras que eu escrevi aqui. Eu falei de misericórdia. Existe no entendimento da Kabbalah, e não foi à toa, né? Eu nunca acho que nada é por acaso. Maria não apareceu no dia 13 de maio em Fátima e pediu que todo dia 13 se repetisse coisas e mandou tudo com 13 à toa. Na percepção desse misticismo hebraico chamado Kabbalah, 13 é metade de 26. 26 é porque as letras hebraicas são como as letras romanas, os algarismos romanos. Elas são também numéricos, algarismos. Esse nome aqui, essas letras, o valor delas somado dá 26. 6, 5, 5 e 1. 26. No mundo partido, como o nosso pecado, isso aqui significa a unidade. Nosso mundo está em pecado. Então, nesse mundo partido, nós precisamos nos apegar ao 13 para chegar ao 26. O que é o 13? É a misericórdia. Eu escrevi aqui 3 palavras em hebraico que mostram que esse encadeamento dentro do misticismo da Kabbalah é perfeito. Eu gosto muito da Kabbalah porque ela tem o que se chama de gematria, que mostra como, muitas vezes, o olhar sobre a ótica dos números é perfeitamente casado com o olhar do significado. Alguém teria que ter sido um gênio para inventar isso, e realmente há um gênio cósmico que criou todo esse movimento. E a linguagem do hebraico, como a linguagem, por exemplo, do sânscrito, como a linguagem, outras tantas linguagens sagradas, trazem dentro desse bojo a linguagem una, vamos chamar assim. Ora, esse número 13, misericórdia, é o número de todas essas 3 palavras aqui. A primeira, um Aleph, um Het e um Dalet, se lê Echad. Echad significa um. Shema, que é uma oração tão importante que ela é repetida literalmente por Jesus no Novo Testamento. Jesus, quando perguntado pelos sacerdotes o que era importante ao povo, ele dizia: vocês ouvem a oração Shema Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Está repetido literalmente aqui no Evangelho de Lucas. Echad, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é uno. Uno, Echad, número 13. Que é o mesmo número da segunda palavra, mal escrita aqui, soma 13
um Aleph, um rei, um Beit e outro rei, somam 13. Ahavá. Ahavá significa amor. A unidade se atinge pelo amor. E como é que funciona o amor? Uma terceira palavra que tem o número 13, BH, que significa cuidar. O amor que nos remete ao mundo tem que ter dentro da sua manifestação o cuidar do outro. Não ama verdadeiramente quem está isolado. O processo de amor ele é tão forte que ele passa, transborda por cuidar. Ainda que a gente... Se eu tenho esse amor, como diz Paulo em Coríntios 13, eu posso fazer a obra social que eu quiser, ótimo, maravilha. Mas se eu não tenho esse amor, cuidado com as suas obras. Elas serão sempre obras sem raiz, na superfície. Com amor, a minha obra não precisa ser grandiosa. Volta àquela figura inicial. Se eu tenho amor, eu passo a cuidar, e se eu cuidar de uma pessoa simplesmente, eu estou emanando o meu estado da graça, aquela fonte despoluidora e transformadora, ainda que a minha ação seja pequena na exterioridade. É lógico que aqueles que têm amor exuberante tendem a cuidar de cada vez mais pessoas, é natural. Mas isto não é algo que seja obrigatório. É obrigatório que eu cuide com amor para chegar a Echad, a unidade. Tudo com o número 13, que significa a misericórdia que vai transformar o que é partido em um. O estado da graça é isso aqui. Para nós chegarmos ao estado da graça, eu preciso ter, vou só repetir porque a gente já está acabando, hoje eu não quero passar do tempo. Nós precisamos movimentar primeiro contra essa inércia. Porque a lei do karma, bom ou mal, ela tem uma inércia nos mexendo, uma força inercial. Nós precisamos desfazê-la. Desfazer essa força não é também pensar que é uma coisa de lutar contra ela. Para desfazer essa inércia, eu preciso despertar esse estado inicial do não julgamento. É um trabalho que é duro. É um trabalho duro no sentido que a gente precisa estar o dia todo fazendo isso e percebendo quando eu julgo, também não me condene. Porque o julgamento também vale para não se julgar a si mesmo. Até que a gente vai chegando no coração puro. Quando eu chego no coração puro, o amor vai transformando esse não julgamento em algo tão natural que o julgamento desaparece. Dá lugar ao amor pleno, e o amor pleno tem necessariamente a contraface do cuidado com o outro. Cuidado com o outro é ouvir, cuidado com o outro é compreender, cuidado com o outro passou por não julgar, cuidado com o outro significa você movimentar em direção ao outro, seja uma ação de misericórdia, seja um pensamento. Outra coisa, misericórdia não significa pieguismo, não significa chegar e tadinho, coitadinho, é diferente. A piedade também não é pieguismo, mas o movimento fundamental é a misericórdia, tem muito mais a ver com compaixão, compartilhar os estados, partidos para que todo mundo chegue à unidade. Esta tríade, que é mostrada como una pelo seu valor numérico igual, é o grande caminho para nós chegarmos ao estado da graça, que passa pelo não julgamento, inclusive nosso, que passa pelo perdão, inclusive a nós mesmos. Mas não é perdoar a nós mesmos. Eu ontem ouvi uma coisa absurda, sendo dita na TV. Não, eu agora sei que quero perdoar, vou começar perdoando por mim mesmo, o resto depois eu vejo. Esse continua no mesmo estado. Acho ótimo, perdoar a si mesmo, que maravilha. Aceito, toda beleza. O outro não vou pensar. Mais um desengano dessa confusão de bem e de mal, dessa confusão de estados partidos. Ou eu entro de cabeça nele. E se eu não consigo perdoar, ok. Na próxima eu tento, amanhã eu tento um pouco mais, no dia seguinte eu entendo um olhar melhor,
eu vou perceber que algo que me afetava tanto já não me afeta tanto. Alguém que me ofenderia profundamente no primeiro momento, já deixa de me ofender tanto agora. Alguém que eu não compreendia, passo a compreender um pouco mais. Isso não significa também uma passividade destrutiva. Isso significa sempre algo mais profundo. A gente tem que sempre jogar o nosso entendimento mais à frente. Entender como esses mestres pensam, como eles vivem, como eles são, para que a gente chegue à unidade. Isso é libertação. E eu não tenho dúvida que o Brasil, como país, está destinado a despertar esse estado. E não tenho dúvida que todos nós, cada um de nós que um dia pensou em buscar o caminho espiritual, seja qual fosse ele, seja em que escola seja, tem dentro de si aquela chamazinha que fala: o avanço espiritual verdadeiro que se pede de uma nação, e que a gente consiga isso, é este, né? É saltar como um todo, para que a gente possa vencer, inclusive, as próprias mazelas que a gente vive, essa grande forma de curá-las. Né? Ainda que a gente seja sempre ativo, né? Não tem nenhum problema da gente manifestar as nossas opiniões. Jesus fez isso, só para dar um exemplo de alguém perto. Mas quando ele fazia aquilo, ele não estava bem mal, ele estava só mostrando: olha a ilusão que você está. Mas eu serei incapaz de fazer algo contra você por causa disso. Nem te pagar, nem devolver como igual, né? Isso não conserta nada. Mas é isso. Então, eu gostaria que a gente, se pudesse sair com alguma coisa hoje aqui, saísse com a possibilidade de que não é bobagem em nenhum momento a gente tentar atingir essa lei da graça. 2 segundos só, para que a gente possa sair levando para nossos amados. Apagamos 2 segundos. Vamos respirar. Toda a escola de meditação fala da respiração como um instrumento sagrado. Não há exceção dentro dessa regra. Respirar é o movimento da própria vida, como nós entendemos. Então vamos nesse momento respirar um pouco, para aproveitar o que nos trazem os amigos espirituais. Nesse momento será selado em cada um de nós naquilo que necessitamos. Será selado também de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que pedimos. E oração também é consciência daqueles a que amamos, sejam os nossos familiares mais amados, filhos, pais, companheiros, irmãos, sejam os nossos amigos, seja alguém que possa nos odiar, porque nesse momento procura mover contra nós forças de desarmonia, que seja a cura que a Mãe Divina, que está no princípio cósmico, que rege todo o universo, manifeste a sua misericórdia sobre nós. Ela que vive plenamente em cada ser feminino, em cada um de nós, em cada grandiosa estrela que foram as grandes mulheres que passaram sobre a face da terra e que hoje vibram sobre nós. Em todas as religiões, em todos os quadrantes. Que o doce toque da misericórdia cure, restaure e profundamente desperte em nós o caminho para a graça, de onde, quando entrarmos, como quem entra no reino, jamais sairemos. Essa força viva em nós,
realize em nós, frutifique através de nós, hoje e sempre. Obrigado a todos vocês. Uma ótima semana. Vamos passar a